Você vai receber no mínimo 60 indicações de investimentos por mês, sendo nossa média de 90 indicações por mês. Você vai receber acesso ao canal do Telegram, onde receberá as indicações, acesso a tutoriais de investimentos, onde ensino como realizá-los, acesso a tutoriais ensinando como depositar e sacar seus lucros, acesso a tutoriais ensinando como gerenciar sua banca de investimentos, além de suporte especializado. Agora eu vou revelar algumas surpresas valiosíssimas que preparei para você. Você vai receber acesso a um treinamento de apostas esportivas exclusivo, que por si só poderia ser vendido por R$500. Acesso a um treinamento de trade esportivo exclusivo, que por si só poderia ser vendido por R$1.000. Acesso a mais de 60 análises pré-jogo por mês, com tendências e melhores mercados para quem gosta de investir ao vivo. Acesso exclusivo a um projeto de alavancagem de banca por trimestre, onde atingimos mais de 1000% de lucro trabalhando de forma composta e sem comprometer sua banca, mais tutorial de como funciona esse projeto, que por si só poderia ser vendido a R$100 por mês. Acesso a um método bônus para ganhar mais de R$5.000 em bônus das plataformas parceiras aqui da Futebol Rico. Só aí você já alavanca muito a sua banca, onde eu poderia cobrar no mínimo R$1.000 por esse método. Acesso gratuito a vários e-books da área esportiva e acesso a todas as nossas séries de podcasts exclusivas. Começa a explicar processo da SAF e clube já tem seu primeiro protesto contra possível investidor. Hoje surgiu o primeiro protesto contra a SAF do Atlético, que nem ainda é SAF, né? Ou seja, o investidor já vai se acostumando aí com essa cobrança da torcida, mas claro, ainda é tudo inicial, tudo no campo da hipótese, pelo menos para parte pública, né, que é a torcida, porque já na parte particular, que são os conselheiros, as informações já estão bem avançadas, né? Ontem a diretoria do Atlético se reuniu com influencers, né, torcedores do Atlético, pessoas que levam informações através de canais no YouTube, através de contas no Instagram ou contas no Twitter ou até em grupos de WhatsApp, levam informações do clube para a torcida. Então a diretoria se reuniu, né, com esses influencers para elucidar um pouco melhor a questão da Sociedade Anônima do Futebol. O Atlético está nesse processo de se tornar SAF. E aí a diretoria se reuniu para tentar diminuir ou dirimir todas as dúvidas que esses torcedores, né, que os influencers tinham com relação a SAF. Pode ser até pensando já também nesse protesto, né? Sentindo que há uma certa rejeição ou situações mal explicadas ou entendimento errado, digamos assim, né? Exatamente, Léo. Muito por conta das informações que são truncadas, né? A gente recebe algumas informações de um lado, outros veículos de comunicação dão outras informações do outro e o torcedor fica ali sem saber realmente o que de fato é concreto nessa questão da SAF. A gente sabe que o Atlético está nesse processo, já tem uma proposta, né, já em mãos, que está sendo analisado pela diretoria e essa proposta vai ser repassada ao conselho. A votação para aprovação dessa proposta, né, ela vai acontecer no final de fevereiro ou início de março. Até lá o Atlético ainda vai tentar solucionar aí as questões dessas dúvidas que surgem. O Atlético fez um hot site também para tentar diminuir, né, essas dúvidas que pairam aí sobre a torcida do Atlético, mas a gente só lamenta que o clube não tenha realizado uma reunião também com a imprensa, né? Faz com influências, mas a gente tá no aguardo aí, a gente convida, né, os dirigentes e tudo mais, e muitos não podem ou falam só para determinados veículos ou canais. Então a gente lamenta, a gente espera que possa vir aqui alguém da diretoria do Atlético e fale, né, mais um pouco abertamente sobre esse assunto. A gente entende a questão da cláusula de confidencialidade enquanto tiver nesse processo, mas é muito importante destacar que algumas pessoas ou parte da torcida já não tá vendo com bons olhos, pelo menos, o possível investidor, que é o norte-americano Peter Grieve. A gente traz um perfil, a gente já trouxe um perfil dele no nosso portal, né, no Tempo Esportes, e a gente hoje
falou sobre esse protesto, né? Uma parte da torcida pendurou uma faixa, né? Colocando Peter G, não, né? Peter Grieve, não. Alguém está incomodado aí com esse possível investimento aí do Peter Grieve, que é um investidor norte-americano. Ele tem uma experiência em termos de resultado não muito boa no futebol, nos clubes que ele investiu, né? Ele tem em Gibraltar e no Zimbábue, que são mercados bem menores, né? Em se tratando do futebol mundial. E eu acho que isso está deixando um pouco o torcedor de cabelo em pé. Mas a gente tem colegas que sempre trazem as informações, que são mais próximos do que a gente, de certas pessoas dentro do Atlético, e aí e destacam, né, algumas coisas, que o clube pode ou não arrendar estádio, CT, o clube dará 50 mais 1% de ação para o investidor, outros falam de 60%, com 30% indo para o colegiado que é denominado os 4Rs, né? Os mecenas do clube, que aportaram milhões aí para a montagem desse elenco desde 2020 para cá. Então, assim, são muitas informações que de concreto, de oficial, não tem nada, e que a gente fica nessa, né? Sem saber os detalhes. E aí o torcedor também, não sabendo esses detalhes e pescando uma informação ou outra, realmente fica, eu acho que a desconfiança, né? E o medo, o receio é o que mais paira hoje sobre o torcedor do Atlético em relação a esse assunto. A gente aguarda o Atlético se posicionar oficialmente, e aí a gente fala publicamente, né, para o torcedor em geral. A gente entende também que as negociações merecem esse sigilo mesmo, porque se transformar em SAF e você ter metade ou mais da metade das suas ações compradas por um investidor é um negócio muito grande, né, Léo? É uma transformação do clube mesmo. O Atlético tá dando esse passo de se transformar em clube empresa, ter o seu futebol gerido por outro fundo de investidor. E aí a gente não sabe se vai ser investido, se vai ser gerido por esse fundo de investidor ou se os próprios mecenas continuarão no comando, né? Porque já falaram sobre isso também. Então são incertezas aí que pairam. E hoje teve o primeiro protesto contra o Peter Grieve, né? Esse possível investidor. O Atlético nunca confirmou a respeito dele, mas também nunca desmentiu. Então a gente aguarda. Agora, começar uma SAF já com um protesto desse, né? Nem começou a SAF ainda, né? Nem foi votado ainda. Realmente, ou a gente acredita que isso venha da torcida, ou pode vir também de alguma ala própria dentro do clube, uma ala dissidente, né? Dentro do clube que esteja contra esse processo de SAF, ou contra esse investidor de maneira específica, né, Léo? No Atlético nada é fácil, né? E, assim, a brincadeira à parte, acho que num clube como o Atlético nada é fácil, né? Clube grande, com torcida de massa, que tem uma situação política também, de certa forma, conturbada, né? A oposição é muito forte, historicamente o Atlético tem problemas internos politicamente, então não seria também fácil essa transformação em SAF. Acho que a SAF, ela levanta uma certa incerteza no torcedor, e não só no torcedor, né? Essa semana, por exemplo, o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, deu uma entrevista falando sobre situações na lei da SAF, algumas brechas que se abrem na lei da SAF e que complica, por exemplo, o Botafogo. Ele deu o exemplo de que a CBF, por exemplo, está passando à frente na fila de alguns credores e abocanhando premiação do Botafogo. Então, a gente sabe que a SAF deve disponibilizar 20% da sua renda para pagar as dívidas da associação. E nesse caso, com uma brecha na lei, a CBF já está pegando uma parte da premiação que iria para a SAF do Botafogo. E isso compromete um pouco o andamento, a expectativa de receita do clube. Então são coisas diferentes. Só que o Botafogo aí, por exemplo, pode comparar, mas o Cruzeiro pode acontecer isso também, só que tem algumas diferenças burocráticas.
O Botafogo, por exemplo, ele segue o regime centralizado de execuções, RCE. O Cruzeiro está indo para o caminho da recuperação judicial, e aí são questões diferentes um pouco, e a legislação fica um pouco diferente nesse sentido. Enfim, e no Atlético, a impressão que me dá é que está sendo tudo feito muito da vontade hoje do grupo dos 4 R's. Então, a SAF, ela vai ser moldada muito em cima do que os mecenas, do que este grupo tem interesse. Até porque eles investiram muito dinheiro, né? Não sei se o termo deram emprestado a gente falava isso uma época, né? O Menem lá tá dando dinheiro emprestado, mas pode pagar quando for e sem juros, né? Ele mesmo assim, falou isso, né? Ele mesmo chegou a falar isso. Então, um dinheiro foi colocado ali e acaba que você coloca um certo poder em cima desse grupo também que foi criado. Justamente, e me lembro até do ex-presidente, o Sete Câmara, falar muito que se não fosse esse grupo chegar, o Atlético poderia estar numa situação muito delicada. E então acaba que o clube, o patrimônio do torcedor fica muito nas mãos deste grupo. Assim como no Cruzeiro também, o Cruzeiro hoje está nas mãos do Ronaldo. E é um patrimônio da torcida que a gente fala que foi mais ou menos a preço de banana ali, porque não tinha outra situação, né? Tava muito endividado, então não tinha como se contrapor. E fica nisso. E essa questão que você falou é muito importante, Léo, porque a gente não sabe se esse empréstimo dos mecenas lá atrás vão se tornar um investimento, né? Porque tudo indica que vai ser, porque eles emprestaram, sei lá, 300, 400, alguns falam que até 900 milhões em termos de, não só a grana que emprestaram, que despenderam, tiraram do bolso, mas aval de empréstimos bancários. Então, esse valor que eles, entre aspas, emprestaram, de repente podem ser um investimento, né? Porque transformar esse valor em ações, né? Em 30% do futebol do Atlético, e isso aí é um valor absurdo, né? Se a gente for olhar tempo, né? Tempo de daqui a 3, 4 anos, esse valor vai superar o que eles colocaram dentro do clube. Então, realmente, hoje, o Atlético, ele está se formando, né, esse processo de SAF muito sob a ótica dos mecenas que comandam o clube. E dentro do clube, né, no conselho deliberativo, a maioria realmente tá do lado desses mecenas, muito por conta desse salvamento, né, financeiro que eles fizeram em 2020, dessa montagem do elenco, desses títulos que conquistaram em 2021. Boa parte, ou a grande maioria, tá nas mãos dos mecenas. Então, essa SAF do Atlético está sendo montada, está sendo feita sob a ótica desse grupo que comanda o Atlético hoje. Eu acho que é isso que deixa grande parte da torcida do Atlético, não vou falar desconfiada, mas com um pé atrás, né? E muito também por conta das informações que não chegam. Colocaram um hot site, mostrando as premissas ali básicas, né? De que pode ou não acontecer com o clube, que o clube não aceita isso, não aceita aquilo e tudo mais. Mas a gente, de fato, precisa saber de onde vem esse dinheiro, se vai entrar esse dinheiro e de que forma essas dívidas vão ser pagas, de que forma esse dinheiro vai ser reinvestido no futebol. Então, porque tem muita dessa questão também dos 20%, né? Que você paga a dívida da associação. Já se falaram agora que os 20%, não vai ter esses 20%. O investidor vai pagar a dívida à vista, praticamente. Então, assim, é muita informação desencontrada que a gente fica sem saber. Então, reitero o pedido, né, para a diretoria do Atlético fazer um encontro com a imprensa também, dar uma declaração oficial a respeito disso, sobre essas informações, dar pelo menos um norte. Eu creio que isso não vai atrapalhar um negócio que já está praticamente 80%, 90% já encaminhado, porque a proposta já está praticamente em mãos e vai ser votada daqui a um mês ou no máximo 2 meses, né, Léo? Com certeza. Você fala desse encontro que teve com influencers, né? Acho que os influencers hoje, quem tem canal no YouTube de torcedor, isso é importantíssimo. Importantíssimo. Muitas vezes a gente até trabalha em parceria, né? Acho que agrega demais. Demais. Só que ainda tem um outro veículo de comunicação, aí tem um outro meio de comunicação que também carece de ser abastecido. E eu acho que
o Atlético ele deve fazer tudo na medida do possível, bem claro, porque a gente sabe que tem contratos sigilosos, que precisam ser sigilosos por uma N situações, mas até por conta de tirar um pouco dessas dúvidas, né? É um dinheiro que foi emprestado, não é? Como é que vai ser investido? Esse patrimônio tá indo de qual jeito? E a associação do Atlético hoje, ela fica até, de certa forma, numa interrogação para mim, porque o Atlético tem lá N conselheiros, mas o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético hoje está dentro do grupo dos 4 R's, né? Então, o conselho normalmente vai fiscalizar ali a parte do executivo, mas os dois vão trabalhar juntos e até que ponto, né? Isso é benéfico ou não para o clube. Aí, com isso ainda, por isso também, acho que a parte deve ser um pouquinho mais esclarecida. Pois é, a gente fica só no aguardo aí, né, do Atlético se manifestar, porque eu acho que é um assunto muito importante. Além da SAF, a gente também tem que destacar que o Atlético precisa se manifestar também a respeito dessa parte do shopping que vendeu, essa outra parte que permanece sob o comando do clube. Mas para onde vai esse dinheiro, esses 170 milhões aí que vão entrar? Essa parte aí de 68 milhões que entraram à vista vão ser para abater quais dívidas, vão para onde? Eu acho que por mais que essa transparência seja nos orçamentos, né, nas despesas e receitas do clube que sempre soltam anualmente, eu acho que é interessante momentaneamente a diretoria do Atlético explicar, olha, recebemos esses 68 milhões aqui dessa venda de 24,95% do shopping, agora à vista, para pagar isso, para pagar aquilo, para acertar salário, para ajudar aqui na folha, para pagar transfer ban, enfim, é muito importante o torcedor saber para onde esse valor, por quê? Porque é um patrimônio do Atlético que se foi, né? O Atlético tinha metade do shopping, agora tem um quarto do shopping, tá tentando negociar essa quarta fatia aí do shopping para pegar mais 170 milhões, e a gente não sabe se esses 170 milhões, né, essa quarta fatia vai entrar no arrendamento ou, né, entrar numa possível SAF, né, um investidor comprar essa parte. São essas informações que a gente precisa elucidar, né? A real situação, não só do processo da SAF, mas também do processo financeiro do Atlético. O Atlético anunciou a renovação do patrocínio do Multimarcas Consórcios. A marca fica na omoplata, né? E segundo o presidente do Atlético, esse ano é recorde, né? O valor é recorde para 2023. Essa parceria que já dura 4 anos, vai para a 4ª temporada. Desde 2020, o Multimarcas Consórcios coloca a sua logomarca nos ombros da camisa do Atlético.